Jogo do Poder, hoje recebendo o educador Cláudio Mendonça, contando com participação também do cientista político Leonardo Petronilha. Cláudio, há uma frase do ex-ministro Cristóvão Buarque, e eu li recentemente um artigo dele e pincei essa frase que eu acho bastante expressiva e eu queria oferecê-la para seu comentário. Ele diz o seguinte, que uma das raízes do problema educacional brasileiro é que o Planalto, o governo federal, tem o Ministério da Educação voltado quase que exclusivamente para a questão universitária. Não há menor foco, não há menor interesse, não há disposição, não há projeto, não há, enfim, interesse em se desenvolver nada que diz respeito ao ensino fundamental, ao ensino médio, ou seja, a maior preocupação, a maior fatia da verba, tudo é destinado ao ensino universitário. Ele chegou a defender que se criasse um novo órgão, um novo mecanismo que cuidasse das universidades e deixasse a educação para tratar da questão mais elementar. Você acha que tipo digamos, de mal isso realmente provoca na educação brasileira? Ou não, ou você discorda da posição do professor Cristóvão Buarque? Olha, eu admiro muito o Cristóvão Buarque. Ele é, inclusive, a favor da federalização de toda a rede do Brasil, que eu discordo completamente. Eu acho que o Brasil tem 50 mil escolas e administrar, como eu já administrei 1.800 escolas, é dificílimo. Imagina administrar 50 mil escolas. Eu acho que ele também defende, não é? E isso eu acho que ele faz todo sentido, que haja um maior investimento do Brasil, que a maior fatia dos recursos vai para o ensino fundamental. Quando nós falamos em relação a aumentar o PIB, não é, o investimento do PIB na educação, nós não podemos esquecer que até recentemente, cada dinheiro que o brasileiro coloca em educação, cada real que vai para o ensino fundamental, 12,8 vezes iria para o ensino superior. Agora está em 8 vezes, mas mesmo assim... É desproporcional. É desproporcional. Então, se nós resolvemos aumentar o investimento, não é, se o contribuinte resolver colocar mais dinheiro do seu bolso, num sistema que já tem vários problemas, que já é muito ineficiente, que tem taxas de repetência de 30%, 40% em várias escolas do Brasil. Se o contribuinte resolver bancar isso, ele tem que pensar que esse dinheiro tem que ir para o ensino fundamental, porque colocar mais dinheiro simplesmente no sistema universitário é aumentar as distorções que já existem, né? Nós temos que garantir que o aluno da camada social, da camada popular, ele consiga fazer a sua mobilidade social através não de bolsas, não de incentivos, mas através da sua própria capacidade, que ele pode conquistar com régua e compasso dentro da escola pública, dentro de uma escola honesta, como dizia o professor Darcy Ribeiro, dentro de uma escola que dê a ele condições dele interpretar um texto, fazer uma boa solução de problemas, que consiga associar e fazer inferências, que consiga, enfim, fazer o seu desenvolvimento, ele próprio, junto com um sistema público de educação que atenda às suas demandas. Cláudio, tem um sintoma, tem um indicador que me parece sintomático para revelar os problemas e as deficiências da educação brasileira. Você citou ainda há pouco a repetência. Há escolas que a repetência, Brasil afora, chega a 30%, ou seja, esse é o indicador de que a educação vai mal. Como é que se pode ter uma escola com um grau tão alto de repetência? Como se pode ter um país com o grau de repetência que nós temos no Brasil? Ou seja, está se ensinando, mas os alunos não estão aprendendo. Quer dizer, há uma dicotomia aí entre o esforço de ensinar e a capacidade de aprendizagem. Alguém está errando nesse processo. Eu vou falar um pouquinho de novo sobre o aspecto econômico e depois vou voltar para a questão educacional. A repetência custa uma fortuna, porque não existe nenhuma estatística que comprove que o aluno que repete várias vezes de ano tem o melhor desempenho. Não existe nenhum dado, né, nenhuma pesquisa. O próprio Prova Brasil mostra que os alunos que têm mais idade em relação à série que eles estão frequentando têm um pior desempenho. Então, a repetência não traz benefício. Agora, o aluno passar de ano de forma automática... A aprovação automática, também, inclusive, existia no Rio de Janeiro, que o ex-prefeito César Maia chegou a implantar e que foi, eu acho que... São dois absurdos. Foi suprimido, eu acho que... São dois absurdos. A repetência endêmica, como nós temos aqui, é absurda. A aprovação automática, ela também é absurda, né? O que nós temos que fazer é garantir que, como você disse, que o aluno passe de ano aprendendo.
Para isso, nós temos que ter professores altamente qualificados. Eu falei na questão salarial anteriormente, mas nós temos um conjunto expressivo de professores que estão na carreira por vocação, que têm um ótimo histórico acadêmico e que desempenham muito bem as suas atividades. Mas nós também temos um conjunto expressivo de profissionais que não conseguem desempenhar a sua missão da maneira adequada, quer por falta de infraestrutura do governo ou da escola, quer por razões da natureza socioeconômica do aluno, aquilo que o professor Leonardo falou, a questão do apoio da família, ou seja, tem 1000 razões para o sistema não funcionar. Mas a repetência, quando uma escola tem 30% de repetência, ou quando no Brasil, não é, nós temos 6 milhões a mais de crianças no sistema educacional que não deviam estar, porque cada vez que o aluno repete de ano, ele custa muito dinheiro, porque ele consome mais recursos humanos, merenda, uniforme, todos aqueles insumos que nós falamos, eles acabam acrescentando, porque o aluno fica lá retido, e ele perde um ano da sua vida, a economia do país perde com isso. O que acontece? Com 30% de repetência, significa que 30% do dinheiro da educação está indo para o lixo, está indo para o ralo, porque nós não temos melhores alunos. A repetência, inclusive, leva à evasão escolar. Claro, o aluno desiste. Ele tenta 3, 4, 5 vezes, vira para a mãe e fala, mãe, eu não estou conseguindo. A mãe dele vira e fala, desiste, meu filho, isso aí não é para a gente mesmo. Então, essa repetência, ela não existe nos países desenvolvidos. O nível de retenção é de 1 a 2%. No Brasil pode chegar a 30%. No Brasil, eu já vi, né, em escolas, professores de matemática repetindo 90% dos alunos. Eu conheço um ex-secretário de Educação de uma cidade aí do interior do estado que dizia o seguinte, quando falta biscoito na merenda escolar, os pais fazem passeata. Mas quando tem 90% de repetência em matemática numa determinada turma, ninguém reclama. É como se fosse a coisa mais natural do mundo. E isso é que é o verdadeiro absurdo. Cláudio, sobre essa questão, muitas vezes o debate sobre educação, ele fica muito voltado, não é, com um foco voltado para a questão do professor, para a questão do diretor da escola, para a questão da escola e da rede. Eu gostaria de uma opinião sua em relação à questão decisória. Ou seja, nós temos um orçamento público que, de certa forma, nós discutimos aqui, sabemos a sua opinião. Eu gostaria que você falasse sobre a importância do gestor público e sobre a importância desse gestor público no tocante à questão da decisão política. Eu acho que isso talvez seja fundamental na questão da formação de um plano nacional, como você mencionou o exemplo do Chile. Não sei, pelo que eu compreendi, você acha que o exemplo ele é positivo do ponto de vista de se ter um plano, mas talvez não tenha sido tão bem sucedido. Mas o que você acha sobre essa questão decisória e a importância do gestor público nesse processo, tirando um pouco de lado a questão da discussão do professor, do diretor da escola e da rede? Leonardo, eu acho que essa questão é crucial, porque nós temos hoje um enorme afastamento da classe média, da gestão do sistema público de educação, né? Nós tivemos na década de 70 uma presença expressiva da classe média dentro da escola como o próprio aluno da classe média. Hoje essa situação mudou. O que acontece é que a educação é encarada pelo jornalista, pela população em geral, como um assunto que diz respeito, como você disse, ao professor, diz respeito ao usuário da escola. E se você fizer uma pesquisa, eu já analisei várias pesquisas nesse sentido, em toda a América do Sul, inclusive no Chile. A maioria esmagadora das pesquisas demonstra que os pais da escola pública brasileira estão satisfeitos com a escola. Isso significa que eles estão muito mais satisfeitos com a estrutura que a escola pode estar oferecendo. Hoje a estrutura é um pouco melhor, bem melhor do que era há muitos anos atrás, podemos dizer no Brasil como um todo, mas o aluno não aprende. Então o que nós temos que garantir é que a população brasileira em geral, ou seja, todos os segmentos da sociedade que financiam o sistema público de educação, o brasileiro trabalha 5 meses por ano para o governo, para pagar os impostos. 5 meses por ano ele trabalha só para financiar a máquina pública governamental. Se o sistema estadual, municipal e federal consome entre 18% e 25%
do orçamento com educação, ou seja, o brasileiro trabalha um mês de graça por ano só para sustentar o sistema educacional. Será que nós não temos que ter uma participação maior no sentido de cobrar melhores resultados, de cobrar desempenho, de analisar o IDEB, ou seja, de exigir que o aluno efetivamente aprenda e tenha melhor desempenho? Ou isso vai ficar na mão apenas dos sindicatos, da classe política que tem seus interesses ali privilegiados, não é? De alguns sindicatos, de alguns grupos que se arvoram os defensores do sistema educacional, ou achar que a corporação é a única que pode falar, e pode falar sobre educação, mas é a única que pode falar sobre educação, ou nós devemos ter um grupo maior de pessoas fiscalizando, participando e exigindo o desempenho do sistema. Eu vou fazer mais um rápido intervalo, o Jogo do Poder hoje recebendo o educador Cláudio Mendonça. Voltamos em 1 minuto.